o quê? Você, a sorte e a sua história de vida. Por onde a gente começa? Você precisa entender que renda passiva não é uma coisa que vai nascer do nada na tua cabeça, na tua vida. É isso que eu vejo que é difícil demais do povo entender. Mas eu entendo por que é difícil de você aceitar isso. Se você chegar para uma pessoa e falar assim para ela, você gostaria de ter 20 mil reais por mês pingando na tua conta todo mês, sem você precisar trabalhar, dinheiro justo, honesto? Acho que dificilmente alguém gostaria de falar não, né? Acho que todo mundo falaria, claro que eu quero. Não é? Onde eu assino, todo mundo eu quero. Mas na hora que você pergunta para a pessoa, você se considera capaz de fazer isso? É impressionante, a maioria fala, não, isso não existe, isso não é para mim. Não, isso é fulano, não tem nada a ver comigo. Aí a pessoa ela começa, por conta própria, a se boicotar. Por que isso, gente? Cada um de nós traz um contexto de vida da sua criação. Então é inegável que o lugar que você nasceu, a época que você nasceu, onde você nasceu, interferiu muito no ser humano que você se tornou. Você está entendendo? Deixa eu pegar um exemplo do que eu estou tentando te falar. Muitas pessoas têm medo de investir na bolsa aqui no Brasil. Por quê? Porque a bolsa no Brasil, você tem um histórico relativamente pequeno. E a maioria das pessoas tem começado a investir na bolsa nos últimos 5 anos. Gente, até 5 anos atrás, você tinha 350 mil pessoas no Brasil, isso não é nada investindo em bolsa. Eu era uma dos 350 mil, mas investindo em bolsa. Hoje, nós já somos 2 milhões de investidores de mercado imobiliário, né? Lá comprando FIIs, né? Os fundos imobiliários, e já somos quase 3 milhões investindo em ações. Melhorou um bocadinho, né? Mas ainda é muito pouco. Você vê, se você somar, você tem 5 milhões de pessoas investindo na bolsa. Na verdade, não tem, tá? Porque tem gente que investe em ações e em fundos imobiliários. Esse número é menor. Então, você não tem 5 milhões. Deixa eu te contar uma coisa. Nos Estados Unidos, você tem 180 milhões de americanos que investem na bolsa desde pequenininho. Literalmente. 7, 8, 9 anos de idade. Cara, tem jeito. Você nasceu no Brasil. Então, não é tua natureza investir em bolsa. Eu entendo isso. Entendeu? Se você tivesse nascido num lar americano e fosse uma coisa normal na hora do jantar, entendeu? Seus pais falando sobre isso. Ai, nossa, as ações da empresa X subiram. Ah, não, mamãe, o que é isso? Ah, não, as ações não sei o que caíram. Para você isso é uma coisa normal, concorda? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, não se culpe porque você tem dificuldade de poder construir essa ideia de riqueza ou renda passiva. Tem nada a ver. Você é fruto do seu meio, só que até agora. A partir de agora você tem que mudar. Vamos falar um pouco sobre uma pessoa que tenha nascido num lar de empresários. Vamos supor que você tem um tio que tinha um boteco na esquina, ganhou dinheiro. Você tinha lá um primo que tinha uma padariazinha, né? Ganhou o dinheirinho dele. Você tinha lá, de repente, uma tia, uma prima que tinha uma barraquinha de cachorro-quente, né? De pipoca, coisa simples, sabe? Mas é empresário, microempresário. Às vezes você tem uma pessoa que abriu um salão de beleza e tem liberdade de tempo. Imagina, se você cresceu nesse meio, você vai na festa de fim de ano, aí tá todo mundo conversando, pô, como é que foi teu ano e tal? Você fala, nossa, o salão tá cheio. É mesmo, pô, o salão tá cheio. Aí o outro chega e fala, nossa, mas lá a minha barraquinha de cachorro-quente vendeu pra caramba. Você concorda comigo? Você concorda que isso para você vai ser normal? Porque você vai estar num meio em que você vai ter muitas pessoas falando a mesma coisa, que empreender é normal, que pagar, às vezes ter dificuldade financeira é normal, que tem dia que você vende muito, tem dia que você não vende nada, mas você vai levar isso como algo natural. Então, na tua cabeça vai começar a ser formada o que a gente chama de uma rede neural que vai associar a ideia, empreender é normal, porque você se cercou de pessoas que pensam assim. As pessoas que te influenciaram a vida toda te mostraram isso. Concorda? Da mesma forma, com a questão da bolsa. Se você nasceu num lugar em que as pessoas investiam em bolsa, normalmente, para você vai ser normal. Agora, pensa no oposto. Pensa no oposto. Você nasceu num lugar em que está todo mundo morrendo de medo de perder dinheiro. Só se fala em miséria, falta de dinheiro. Não, se sobra, põe na poupança. Poupança que é o investimento mais seguro. Isso te lembra alguma coisa, não? Ou alguém? Ai, ai! Te lembra alguma coisa ou alguém? Não, porque você tem que trabalhar pra caramba. Porque se você não trabalhar, você nunca vai ser ninguém na vida. Isso te lembra alguém?
Dinheiro? Dinheiro é a raiz de todos os males. Observa, as pessoas que têm dinheiro são todas corruptas. Quem tem dinheiro está fazendo alguma coisa errada. Isso te lembra alguém? Você está entendendo? Então, assim, a nossa história de vida, ela se confunde com a nossa predisposição maior ou menor em construir riqueza. E você tem que entender isso. Por quê? Porque se a tua história te estimulou na condição de produzir riqueza, para você é mais fácil estudar, é mais fácil criar um projeto. Só que isso é exceção, gente. Isso é exceção. No Brasil, isso é exceção. A maioria das pessoas que eu conheço, que eu atendi, os meus alunos, mas não estou exagerando, cada 100, nasceu num lar muito abastado, que os pais eram muito, sabe assim, capacitados, davam um ótimo exemplo. A maioria está cheia de problema. Eu mesmo fui passei fome, aquela rolo todo que você já conhece. Passei fome, pai, dificuldade financeira, não tinha onde morar, morrendo de medo de ir debaixo da ponte durante muitos anos. Então, assim, é a história típica do brasileiro. Não, nem todo mundo, claro, é assim. Mas onde eu quero chegar? Meu ponto aqui, porque eu não quero me demorar nisso. O que eu quero chegar é o seguinte: a tua história explica quem você se tornou, mas ela não determina quem você vai ser. Opa, cadê meu sino? Cadê meu sino? Ó, presta atenção, hein? Tua história de vida explica quem você se tornou. A sua história de vida explica bem por que você tem medo de dinheiro, por que você só põe em poupança, entendeu? Ou por que você é meio preguiçoso ou preguiçosa para trabalhar, para assumir risco. Tem gente que não assume risco de jeito nenhum. Por que você é preguiçoso ou preguiçosa para ler? De repente, na sua casa, você nunca viu ninguém ler. Gente, quando você tem filhos que vêm, os pais leem, para os filhos, ler é algo natural. Estudar é natural. Vou te dar um exemplo. Eu nunca vi meu pai lendo alguma coisa. Não me lembro. Eventualmente ele lia a Bíblia. Me influenciou muito a parte religiosa, tá vendo? Não tem ponto de correr. Minha mãe, livros, só romance, coisa boba. Então assim, eu não tinha um hábito de leitura. Nunca fui estimulado. Eu comecei a construir na adolescência, por livre-arbítrio. Agora aqui em casa é diferente. Meus filhos me vêm lendo todo santo dia. Eu não leio para mostrar para eles. É porque eu leio todo santo dia, sei lá, há quase 30 anos. Tô 43, mais ou menos isso, uns 30 anos. Pô, cara, todo dia? Todo dia. Pode acreditar ou não. Todo santo dia. Então, uma alegria. Para mim é tão natural quanto beber água, tomar café, tomar banho, escovar os dentes, dormir, acordar. Normal. É hábito. Entendeu? Então, é óbvio que uma pessoa que me vê lendo, eles têm a tendência a crescer fazendo a mesma coisa. Então, onde eu quero chegar? Presta atenção, presta atenção. Os estudos em ciência comportamental mostram que você consegue entender seus medos e as suas dificuldades olhando para o passado. Mas você só vai saber o sucesso que você vai ter olhando para o que você está fazendo no presente. Então, a primeira coisa que eu quero quebrar na tua cabeça é essa ideia absurda que a maioria daqui tem, que não dá para sair do zero para renda passiva. Pô, claro que dá. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu nunca disse, sai do zero para renda passiva em 2 semanas, nesse curso de inglês. Sai do zero em renda passiva em 12 sessões. Sabe? Não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem gente que vai sair rápido, porque já tem agilidade mental, de repente você já tem um patrimônio pequeno, você já está trabalhando numa área que facilita, e tem gente que vai ter mais dificuldade, que a pessoa precisa primeiro acordar, abrir a cabeça, entendeu? Perder o medo. É mais lento. É que nem aprender a dançar, cada um tem um ritmo. Mas a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é: você pode construir os seus hábitos. Gente, entenda isso, aceita que dói menos. Se você entender que você pode construir seus hábitos, olha a conclusão. Você vai alinhar a sua história de vida à história de vida que você deseja construir. E aí você vai mudar completamente o teu jogo.